Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui, onde a gente mergulha fundo em histórias de ideias. Olá a todos! Hoje, o foco é nos bastidores intelectuais de uma figura bem conhecida no pensamento cristão, a Nancy Pearcey. Isso mesmo. A gente vai dar uma olhada nos anos de formação dela, sabe? Aquele período da infância, adolescência. Um período chave, né? Exato. A gente se baseia em relatos dessa época que mostram uma trajetória bem interessante. Começou com uma fé meio que herdada, cultural, e acabou numa crise de convicção bem profunda. Uma crise intelectual, né? Que é o nosso foco aqui. Isso. O nosso objetivo é entender como surgiu esse ceticismo inicial da Pearcey e como essa fase, essa crise, acabou moldando o que ela se tornou depois. Quer dizer, a gente quer traçar o caminho, né? De uma fé mais ligada à cultura para uma busca, assim, bem intensa por respostas racionais, por fundamentos. É isso aí. Ok, vamos começar a desvendar isso. É sempre curioso pensar como aquelas ideias que a gente absorve na infância, muitas vezes sem questionar muito, Sim. de repente são colocadas à prova, né? Por novas experiências, novas perguntas que incomodam. A história da Pearcey parece um exemplo muito claro disso. Com certeza. Investigar essa fase inicial dela vai além de só contar a história, sabe? Ajuda a gente a entender os gatilhos, os processos mesmo. Que levam a pessoa a questionar, né? Exato. A questionar a formação religiosa que recebeu, especialmente quando isso leva a uma reavaliação intelectual tão completa como foi o caso dela. O material que a gente analisou deixa muito clara uma tensão central na experiência da Pearcey. É um contraste nítido, assim, entre uma fé que funciona mais como identidade cultural, quase, um sobrenome étnico, sabe? Entendi. E do outro lado, uma fé que exige, que busca validação intelectual, que quer respostas consistentes para perguntas difíceis. É uma diferença crucial para entender o que aconteceu com ela. Então vamos começar por aí, por essa base que você mencionou. Essa herança luterana escandinava que as fontes descrevem bem. Certo? Pearcey cresceu num lar assim. A mãe norueguesa, o pai sueco, e a forma como ela mesma descreve a fé da família é bem direta, né? Ela é tratada quase como um marcador étnico. Um marcador étnico, interessante essa expressão. Pois é, a lógica que parece que rolava, segundo os relatos, era mais ou menos assim. Ah, se você é italiano, você é católico. Se é escandinavo, é luterano. Meio que automático. Exato. Isso significava, na percepção dela pelo menos, que não havia muito envolvimento profundo com as crenças em si. Era menos um comprometimento fervoroso, como dizem as fontes, e mais uma convenção social mesmo. E aqui a gente já pega um ponto fundamental que as fontes trazem, né? As implicações de ter uma fé que é primariamente cultural ou étnica. Por um lado, isso dá um senso forte de identidade, de pertencimento. É uma herança, né? Que conecta as gerações. Sim, faz sentido. Só que essa mesma característica pode deixar essa fé meio vulnerável, sabe? Quando ela é confrontada com um olhar mais crítico, mais intelectual. Como assim? Bom, se a fé é só parte de quem a gente é, tipo um traço de família, o que acontece quando alguém pergunta por que a gente é isso? Ou, mais fundo ainda, será que isso é verdade mesmo? Corresponde à realidade? Entendi. A estrutura pode não estar pronta para esse tipo de pergunta, né? Exatamente, a estrutura pode não aguentar esse tipo de questionamento mais profundo. E essa dificuldade parece que foi bem real na família dela. As fontes contam um episódio que é muito revelador. Ah, sim. Quando ela, já adolescente, começou a fazer perguntas para os pais, tipo, por que vocês são cristãos? A resposta que ela ouviu foi algo na linha de, ué, nós somos suecos, o que mais você seria se não luterana? Nossa, é quase como se a pergunta nem registrasse para eles no nível que ela estava fazendo, né? Exato. Ela buscava razões, fundamentos, e a resposta jogava tudo de volta para a identidade cultural. Para eles parecia óbvio, inquestionável. Essa resposta resume bem a desconexão. Não que os pais fossem contra a pergunta, talvez. Talvez nem fizesse sentido para eles dentro daquela cabeça onde religião e etnia eram uma coisa só, né? E essa base cultural, essa falta de um engajamento mais teológico, mais filosófico com a própria fé dentro de casa, isso ajuda a gente a entender por que foi tão difícil para Pearcey achar respostas que a satisfizessem. Não só ali,
Mas depois também, quando ela foi procurar líderes religiosos, figuras de autoridade. Faz todo sentido. Se a questão principal não é sobre verdade objetiva, mas sobre pertencer a um grupo, talvez as ferramentas intelectuais para lidar com dúvidas existenciais simplesmente não estejam lá ou não sejam valorizadas naquele ambiente específico. E aí vem a mudança para o ensino médio, que parece ter sido o gatilho que acendeu de vez essas questões. O estopim, né? Isso. Os relatos indicam que ela foi para uma escola pública secular. Quer dizer, um ambiente totalmente diferente daquele lar luterano. Sim. Ela ficou imersa aí entre professores, livros didáticos, que partiam de pressupostos seculares. Um contraste bem forte com o que ela conhecia. E esse contato com um ambiente majoritariamente secular muitas vezes funciona como um catalisador, né? Para questionar as crenças que a gente herda. Como assim um catalisador? Não precisa ser um ataque direto à fé, sabe? Mas só exposição a outras formas de pensar, a outras visões de mundo, a argumentos que vêm de outras bases, isso pode fazer a pessoa olhar para as próprias crenças de um jeito novo, mais crítico. É quase inevitável que comecem a surgir perguntas. Por que eu acredito nisso? Principalmente quando se percebe que tem gente ao redor vivendo e defendendo outras coisas que parecem fazer sentido para elas também. Entendi. E foi nesse contexto aí, mais ou menos na metade do ensino médio, que aquela pergunta central começou a martelar na cabeça dela com força. Como a gente sabe que o cristianismo é verdadeiro? A pergunta fundamental. Exatamente. E as fontes fazem questão de dizer que não era uma dúvida boba, passageira. Ela via os cristãos como uma pequena minoria no mundo e ficava pensando como esse grupo pode ter tanta certeza de que tem a verdade, com V maiúsculo. Uma questão de proporção, né? E de exclusividade. Pois é. E aqui a coisa fica realmente interessante. A motivação dela, segundo os relatos, não era aquela rebeldia adolescente típica, sabe? Ah, quero me livrar das regras para me divertir. Não era isso, né? Não era isso. Era uma coisa mais profunda. Era uma questão de integridade intelectual, uma busca consciente pela verdade. Ela queria saber se aquilo que ensinaram para ela era real, de fato. Isso toca num ponto muito importante, que é a natureza da dúvida religiosa. Muitas vezes ela é mal interpretada. Como assim? É comum descartar a dúvida como se fosse só uma crise emocional, sabe? Ou uma fase de rebeldia, ou até uma desculpa para não seguir regras morais. Sim, acontece. Mas no caso da Peirce, o material que a gente viu aponta claramente para uma raiz epistemológica. A questão era sobre conhecimento. Como a gente pode saber se algo é verdadeiro? Epistemologia, teoria do conhecimento. Exato. O foco dela não era no conforto ou no pertencimento ou se a fé era útil. Era se correspondia à realidade. E essa diferença é fundamental para entender a profundidade da crise dela e principalmente porque certas respostas que ela recebeu foram tão decepcionantes. Ela não queria consolo, ela queria razão. Exatamente. Buscava justificação racional. E essa busca por respostas que fizessem sentido levou a várias frustrações, né? Ela foi atrás de pessoas que ela via como autoridades no assunto, esperando achar argumentos sólidos. Sim, figuras de referência. Mas as conversas descritas nas fontes foram, bem desanimadoras. O primeiro caso que marcou foi com um professor universitário que era cristão. Ela foi direto ao ponto. Professor, por que o senhor é cristão? Uma pergunta direta. E a resposta que ela ouviu foi um simples, funciona para mim. A resposta pragmática clássica. Funciona para mim. Essa resposta pode significar tanta coisa, né? Me traz paz, me dá um código moral, me ajuda a lidar com a vida. Mas nada disso responde à pergunta sobre a verdade da crença. Exato. Para alguém como a Peirce, que estava ali, sabe, cavando por fundamentos racionais, tentando entender se o cristianismo era objetivamente verdadeiro, essa resposta soou vazia. É real ou não? O fato de algo funcionar não quer dizer que seja verdade, né? Pois é. A reação interna dela, que as fontes descrevem, foi de não acreditar, sabe? Decepção total. Tipo, só isso. O senhor é um professor universitário, intelectual, e é só isso que tem para me dizer? Imagina a frustração.
Ela viu a resposta como redutora, só pragmática. E era o oposto do que a busca dela por integridade intelectual pedia. Não era sobre funcionar, era sobre ser verdade. E usar o pragmatismo como justificativa para a fé é complicado, né? Porque, ok, uma fé pode ter consequências boas na vida da pessoa, mas usar essas consequências como prova de que a fé é verdadeira é um salto lógico bem questionável. Como assim? Ué, se o critério é só funciona para mim, então qualquer sistema de crença que traga algum benefício subjetivo para alguém poderia ser considerado verdadeiro nesse sentido limitado. E isso abre a porta para o relativismo, né? Aquela ideia de que não tem verdade objetiva, só verdades pessoais. Que era justamente o que ela estava começando a questionar. Exatamente. Bom, aí teve a segunda tentativa. Ela foi falar com alguém de mais peso ainda na instituição, talvez esperando uma resposta mais densa, né? Um reitor de seminário, Algumas fontes dizem que era luterano também. um teólogo, alguém que deveria ter respostas mais elaboradas, né? A expectativa era essa, provavelmente. Mas a resposta que ela recebeu foi meio que um tapinha nas costas. Algo como, não se preocupe, querida, todos nós temos dúvidas às vezes. Ai, essa é outra abordagem comum, mas igualmente frustrante para quem está levando a sério as próprias perguntas. Por quê? Porque essa resposta, no fundo, ela psicologiza a dúvida. Ela reduz a dúvida a um estado emocional, uma fase normal que vai passar. Em vez de tratar como um questionamento intelectual sério, legítimo, que merece resposta racional. É um jeito sutil de invalidar a busca da pessoa. E foi exatamente assim que a Pierce leu a situação, segundo os relatos. Ela sentiu que estava sendo tratada com condescendência, sabe? Como se fosse só um chilique adolescente que o tempo ia curar. Não levaram a sério a busca dela por verdade. Uma falta de respeito intelectual, no fundo. Total. E a reação interna dela, de novo, muito forte, foi algo tipo, ok, se ter dúvidas é normal, então por que o senhor, que é reitor de um seminário, não tem umas respostas para as minhas dúvidas? Boa pergunta. Se a dúvida é normal, deveria ter resposta, não ser dispensada, né? Claro. A normalidade da dúvida deveria implicar a existência de respostas, ou pelo menos a busca séria por elas, não um relaxa que passa. Exato. E essas duas conversas aí com o professor pragmático e o reitor condescendente foram, pelo que as fontes indicam, momentos decisivos para ela. Por quê? Porque elas meio que cimentaram a impressão que ela já vinha formando, a de que o cristianismo, ou pelo menos as versões e os representantes que ela encontrava, parecia não ter uma base racional sólida defensável. Essa aparente falta de respostas intelectuais substanciais, vindo justamente de gente que, em tese, deveria ter essas respostas, acabou aprofundando a crise dela, sabe, em vez de ajudar. A sensação era de que quando ela pressionava por fundamentos, a estrutura toda parecia frágil ou vazia mesmo. E a consequência lógica disso tudo, dessa frustração acumulada, foi uma decisão bem drástica para uma adolescente. Sim, A Percy chegou à conclusão de que, se ela não conseguia achar boas razões para acreditar, a única atitude coerente com aquela busca dela por honestidade intelectual, seria abandonar a fé. exatamente, seria abandonar aquela fé. E foi o que ela fez. As fontes descrevem que ela intencionalmente abandonou o cristianismo ali, na metade do ensino médio. É um passo muito significativo, né? Não foi um afastamento gradual por desinteresse, como acontece com muita gente. Não. Foi uma rejeição consciente, deliberada, baseada na conclusão de que os fundamentos intelectuais que ela exigia não pareciam existir, ou pelo menos não foram mostrados para ela de forma convincente. Marca o fim de uma fase. E o início de outra, né, que os relatos descrevem como uma busca muito consciente pela verdade, só que agora fora das fronteiras da fé cristã que ela tinha herdado. E qual foi o novo caminho dessa busca? Para onde ela foi? Os relatos contam que ela se voltou para a filosofia. Faz sentido. Descrevem como ela foi lá na seção de filosofia da biblioteca da escola pública e começou a devorar os livros que achou por lá. A ideia dela era que os grandes filósofos eram os caras que se dedicavam profissionalmente a pensar nessas questões fundamentais que a deixavam inquieta. E se a gente conecta isso com a jornada dela até ali,
Essa decisão é totalmente lógica, né? Como assim? Bom, se a tradição religiosa não deu as respostas racionais que ela buscava sobre a realidade, a verdade, o sentido da vida, a ética, a filosofia aparece como o campo natural para continuar essa investigação. Historicamente, a disciplina que se propõe a explorar essas questões últimas usando a razão, a lógica, sem depender necessariamente de revelação divina. Entendi. E as perguntas que ela levou para esses filósofos eram as mesmas que não saíam da cabeça dela, né? O que é a verdade? Como a gente pode ter certeza de que conhece alguma coisa? As grandes questões. Existe algum propósito maior para a vida humana? Ou é tudo sem sentido mesmo? E a moralidade? Tem algum fundamento objetivo ou é tudo relativo? Aquele verdade para mim, verdade para você. São as questões eternas da filosofia, né? E, segundo o material que a gente analisou, essa primeira imersão dela na filosofia secular da época teve um impacto bem rápido e forte. Parece que ela absorveu muito rápido os ismos seculares que estavam em alta, sabe? E chegou a uma conclusão inicial bem sombria. Qual? A de que sem um fundamento transcendente, sem Deus, a resposta para todas aquelas grandes perguntas parecia ser um grande sonoro não. Nossa. Não teria verdade objetiva acessível para a gente, não teria um sentido inerente para a vida e não existiria um padrão moral universal. Tudo seria construção humana relativo. Isso a transformou, então, como dizem as fontes, numa cética e relativista convicta naquela época. Exatamente. E essa visão ainda era reforçada por aquela sensação de pequenez, de insignificância diante do universo imenso que a ciência moderna mostrava. Ah, sim. Como é que um cérebro insignificante, produto de processos naturais cegos, num cantinho esquecido do cosmos, poderia querer ter acesso à verdade com V maiúsculo, a algum conhecimento universal? A ideia parecia para ela, naquele momento, quase ridícula, arrogante até. Além desse ceticismo e relativismo filosófico, as fontes também falam da influência do determinismo científico, né? Sim, uma ideia que parece que ela absorveu bem forte das aulas de ciências. Aquela visão de que nós, seres humanos, somos, no fundo, só máquinas bioquímicas complexas. Máquinas complexas. Cujas ações, pensamentos, tudo é determinado por leis físicas e químicas que não têm propósito nenhum, impessoais. E qual o impacto disso? Bom, essa visão acaba minando qualquer ideia de livre-arbítrio de verdade, né? De responsabilidade moral real, ou de um propósito para a vida que vá além de sobreviver e se reproduzir. O quadro que se pintava para ela era o de um universo puramente materialista, determinista e, no fim das contas, vazio de significado próprio. A busca por respostas racionais levou ela, nesse primeiro momento, para um beco sem saída existencial. Então, o que tudo isso significa? Vamos só recapitular rapidinho o caminho que a gente viu hoje, baseado nas fontes sobre a Nancy Pearcey. Vamos lá. Começamos com aquela fé luterana herdada, quase um acessório cultural, ligado à identidade étnica dela. Certo. Essa base não aguentou o tranco quando ela foi para o ambiente secular da escola e começou a fazer a pergunta-chave. Como a gente sabe que o cristianismo é verdadeiro? A pergunta que não queria calar. Exato. Aí ela foi buscar respostas com líderes cristãos, mas só encontrou decepção. Respostas pragmáticas, funciona para mim, ou paternalistas, é só uma fase. Respostas que não satisfaziam a busca intelectual dela. Não mesmo. E isso levou a ela, por uma questão de rigor, de honestidade intelectual, a rejeitar o cristianismo de forma deliberada. Um passo consciente. E aí ela partiu para uma busca consciente pela verdade na filosofia, onde, num primeiro momento, ela abraçou o ceticismo, o relativismo e o determinismo. É uma trajetória intelectual e existencial impressionante para alguém tão jovem. E o fio condutor que as fontes sempre destacam é essa busca incansável por honestidade intelectual, por verdade objetiva. É verdade. A jornada dela não foi por conveniência ou por conforto ou por respeito à tradição. Foi por uma necessidade profunda de achar razões sólidas, racionais, para as convicções mais básicas dela, mesmo que isso significasse desmontar tudo que ela tinha recebido. E essa exigência intelectual toda, essa busca rigorosa, que primeiro afastou ela da fé, acabou sendo a chave para todo o trabalho que ela fez depois, né? Precisamente.
E isso nos deixa com uma reflexão final que eu acho particularmente interessante, é quase um paradoxo, né? Como assim? Essa busca intensa, juvenil, por fundamentos racionais, essa necessidade urgente de respostas que fizessem sentido para a cabeça dela, foi o motor que a afastou da fé na adolescência, porque as respostas que ela achou naquele momento, naquele contexto, não foram satisfatórias. Certo. Só que essa mesmíssima busca, essa mesma exigência por coerência, por evidência, se tornou mais tarde a ferramenta principal e a base para o trabalho dela em defesa intelectual dessa mesma fé, quando ela eventualmente encontrou ou construiu respostas que ela considerou intelectualmente fortes. Interessante. Fica a questão para a gente pensar até que ponto essa necessidade de fundamentos racionais, mesmo quando não é satisfeita de cara dentro de uma comunidade de fé, pode, ironicamente, acabar fortalecendo um compromisso futuro com essa mesma tradição, uma vez que a pessoa considere que encontrou essas respostas. É uma dinâmica complexa, fascinante mesmo, entre a dúvida radical, a busca honesta e a formação de convicções que duram.